Olá, tá? Bom dia a todos. Sérgio Torres Teixeira aqui. Estamos no café da manhã com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho e hoje nós temos um convidado muito especial. Especial para mim, como seu amigo pessoal, e especial, acredito, para toda a população brasileira, a sociedade brasileira, que é meu querido amigo Rodolfo Pamplona. Então, deixa eu aguardar aqui para ver se eu consigo visualizá-lo. Não estou vendo ainda. Deixa o Pamplona aparecer. Quando ele estiver aparecendo aqui, eu vou chamar. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui. O seu host de hoje aqui é um novato. Então, eu peço que vocês todos tenham paciência. Estou aguardando, então, o Rodolfo aparecer. Deixa eu ver se ele consegue aparecer aqui para eu visualizar. Até agora não. Ainda não, mas ele vai aparecer. Eu falei com ele alguns segundos atrás. Rodolfo, você está por aí? Não estou visualizando ainda aqui, viu? Deixa eu ver. Rodolfo, não. Até agora ainda não. Vamos aguardando então. Estou vendo então, Douglas, Clarissa, André Torres, Paula, Adriana, Larissa, né? Muita gente interessada, tá bom? Cadê o meu querido amigo Rodolfo? Ah, estou vendo ele aqui. Estou acionando então, deixa eu ver, aparecer, vamos ver se tá certo aqui. Tá aí o bonitão. Bom dia, meu amigo, tudo Bom bem? dia, bom dia. Deixa eu Que só honra. aumentar aqui, só para ouvir um pouco, tá um pouco baixo para mim. Agora, estou aumentando aqui agora. Tá me ouvindo bem, Rodolfo? Sim, perfeitamente. Estamos aí à Perfeito. disposição para Eu, fazer. Estamos aqui batendo esse papo nessa manhã, esse café da manhã da BDT, né, para bater um papinho especificamente sobre a disciplina jurídica trabalhista nesse período de Covid, né, as medidas emergenciais, o sentido e o alcance, há tantas coisas para conversar. Você está falando de casa, né? eu estou falando aqui de casa, aqui em Sua casa é Recife. muito chique, esse fundo aí. Parece aquelas paredes do Ah, TST. nada, nada. Ó, Muito chique, velho. eu cogitei, Rodolfo, eu cogitei fazer na varanda para pegar o mar, né, e a praia aqui de Aí Boa Viagem você. por Aí trás. ninguém ia conseguir prestar atenção Foi o que. nas Não, nossas não. vozes, mas sim só na Mas beleza aí de Pernambuco. ia retirar pelo menos as minhas falhas, a atenção das minhas falhas, né? Iriam diretamente ouvir Não, não, você não. e ver a praia de Boa Viagem. Beleza. Então, ó, Estamos aí, meu querido. o título oficial, Rodolfo, é Sentido e alcance das medidas governamentais em matéria trabalhista na pandemia do coronavírus. Então, é um tema muito Certo, importante, né? Do qual certo, beleza. você é um dos maiores especialistas aqui que nós temos, né? A quantidade de apresentações maravilhosas que eu tenho testemunhado regularmente tem sido um encanto. Tenho aprendido muito, viu, Rodolfo? Muitas vezes, quando eu Pô, tenho que uma bom, dúvida, tá? eu procuro. Quando foi que o Rodolfo falou sobre esse tema? E eu corro atrás. Ó, você é muito, muito gentil, querido. Você é um dos seres humanos mais sensacionais que eu conheci no mundo do direito. E, para mim, é um prazer bater esse papo contigo. Eu, na verdade, desde que comecei o isolamento, você sabe, você é meu amigo pessoal, eu sou do grupo de risco, eu tenho problemas cardíacos e respiratórios. E aí, por acreditar efetivamente naquela máxima de Gandhi que quem não vive para servir não serve para viver. Já que eu estava isolado, parado, né, e agoniado do jeito que sou, eu abri minha agenda para as pessoas, para todos aqueles que quisessem conversar comigo dentro do direito de trabalho, dentro do direito civil, do direito processual. E aí eu fiz uma maratona de lives. Essa, inclusive, aqui é a minha live número 132, né, desde que eu comecei. Então, e hoje serão 5, então, 4, na verdade, 2 contigo, né? E aí a gente vai ter essa oportunidade de conversar agora em português e depois em inglês, porque você, como nosso poliglota, nosso confrade com maior domínio da língua inglesa, vai ter
prestar esse serviço também para a comunidade internacional. E aí eu vou ter a oportunidade de bater papo em inglês contigo. Acho que a gente deve buscar. Vou lhes dar uma dica lá. Tanto fazer live eu aprendi. É uma coisa aqui que a gente pode deixar para o pessoal. O tema da live, eu vou botar sentido e alcance da legislação trabalhista. Aí eu escrevo aqui como um comentário, você clica no comentário e aí ele vai ficar fixado embaixo. Trabalhista, ou vou fazer um resumo da pandemia. Certo, E aí, certo. vou botar como comentário. Quando você Pronto. clica aqui, aí você clica no comentário, vai aparecer a posição fixar comentário. Aí ele vai ficar embaixo. E aí, para todo mundo que entrar, vai poder saber. E eu acho que a gente. Isso, tá vendo? Ó, perfeito. E você pode fazer isso com as suas também. Eu aprendo com você todos os minutos, Rodolfo. Querido, Maravilha, maravilha. Eu acho que a gente deve buscar sempre compartilhar o conhecimento. Eu acredito muito nisso. E acho que dentro dessa linha do que a gente pode prestar, né, dentro do que a gente está estudando, para mim é maravilhoso. Estar ao seu lado, para mim, ainda que virtualmente, é uma honra, um prazer, um privilégio, meu amigo. Vamos aí bater o nosso papo. Estou aqui para servir a comunidade, servir a academia e servir ao teu lado. É uma honra que é ampliada. Estou aqui com a minha máscarazinha. Você deve ter a sua aí, né? A minha do Bahia. A gente pode colocar legal, depois no momento pronto. Muito bem, muito bem. É um privilégio para nós, Rodolfo. Todos conhecem você e sabem o quanto você é requisitado. Os números são impressionantes, mas estão à altura da persona que você é. Eu costumo dizer, e vou falar depois, às 11 horas em inglês, isso. Quando eu penso na Bahia, naquilo que a Bahia nos oferece hoje, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, né? E eu penso, então, também na área jurídica. Hoje nós temos, então, esse mestre cerimônias, orador, que encanta a todos, que é Rodolfo Pamplona. Então, para nós, é uma honra, para a academia é uma honra, e para a série envolvendo, né, o Café da Manhã também é uma honra. Vamos começar, então, vamos lá. Para você iniciar com um panorama geral em relação às normas e suas considerações. E acho que a gente precisa realmente explicar isso como cultores, como amantes, como casados, como direito do trabalho. A gente precisa, talvez, fazer esse destaque dentro de um panorama legislativo para compreender bem a matéria. Na verdade, primeiro, para fazer, puxar a brasa para a nossa sardinha. Né? Compreender que estamos vivendo, não é exagero, um momento paradigmático, um momento de mudança de modelos, né? E que estamos construindo um novo modelo jurídico, um novo modelo da disciplina das relações jurídicas. E isso, na verdade, traz para nós do direito do trabalho uma sensação muito interessante, porque até bem pouco tempo, no pós-reforma trabalhista, a gente poderia dizer, principalmente para quem ministra aula em curso de pós-graduação lato sensu ou em cursos preparatórios, que o direito do trabalho estava meio desprestigiado, estava passando por uma visão do ponto de vista do senso comum, em que as pessoas estavam querendo direcionar talvez seus estudos para outros ramos do direito. Né? Eu vi isso de uma maneira muito clara nos cursos de pós-graduação. Mas, de repente, simplesmente com este fato novo de estarmos combatendo uma guerra contra um inimigo invisível, nós passamos a ver uma retomada, né, do prestígio do direito do trabalho. Eu gosto de usar a expressão, Sérgio, de revalorização do direito do trabalho, porque, na verdade, eu não gosto muito, as pessoas às vezes não medem as palavras, né, e as palavras têm poder, as palavras machucam, as palavras, às vezes, mal colocadas, podem gerar algum tipo de dano. E aí o que é preciso entender? Não vou usar a expressão renascimento do direito do trabalho, porque, na verdade, ele nunca morreu. Né? Na verdade, nós temos uma revalorização, uma retomada do protagonismo do que eu chamo de disciplina jurídica das relações do trabalho. Isto aqui é fundamental, querido. Por quê? Porque, efetivamente, eu posso falar do campo do direito material e do direito processual. Só fazendo, ainda antes do panorama legislativo, essa compreensão, nunca se falou tanto
sobre direito do trabalho no Brasil nos últimos anos, né? E isso vai servir para o direito material como para o direito processual. A gente vai verificar tanto nas atuações da Justiça do Trabalho, na discussão da aplicação da teoria da imprevisão para acordos trabalhistas, a discussão sobre a intermediação da Justiça do Trabalho, uma verdadeira atuação mediadora para a busca de normas coletivas, quanto agora na fase, digamos assim, do meio da pandemia e do pós-pandemia, com as audiências virtuais. E isso, sem sombra de dúvida, é uma constatação fática, mas que decorre também de uma aplicação da legislação. E é quando eu falo do panorama legislativo, que fica muito clara essa visão. Na primeira norma legal estabelecida em relação à pandemia, a Lei 3.979, né, somente aquele pequeno dispositivo que dizia que a falta para o isolamento social, com recomendação médica para verificar só aquela ausência não configuraria uma ausência injustificada, já fez com que eu, você e tantos outros confrades e confreiras da academia já trouxéssemos algumas reflexões sobre a distinção de suspensão e interrupção, sobre até quando o empregador paga, a partir de quando é o INSS, como é a habilitação. Perceba quantas questões absolutamente importantes e, para nós, às vezes, até básicas, nosso dia a dia na sala de aula para explicar isso, passou a ser do interesse geral. E aí, note, eu não posso mentir a você, não vou esconder, até com uma certa ironia, né, como foi interessante, para usar a expressão mais genérica, ver que pessoas que falavam mal da legislação trabalhista, que diziam que a CLT tinha que ser revogada, que a CLT era um resquício de um passado fascista, começaram a querer aplicar as regras da CLT para resolver problemas de ordem empresarial. Então, isso fez, sem sombra de dúvida, que tivéssemos aí já um sinal de que alguma coisa estava efetivamente mudando. E aí, querido, e aí me permita também falar como cultor da teoria geral do direito, da filosofia do direito, né? Talvez numa revolta dos fatos contra os códigos, antes de ter uma disciplina jurídica normativa atualizada, as pessoas já começaram a buscar, nos institutos da CLT, adaptando, para utilizar uma expressão bem baiana, customizando, que nem a gente customiza um abadá, né? Uma ideia olha, vamos aplicar coisas da CLT. E foi interessante porque aí a primeira norma específica trabalhista, a MP 927, ela trouxe um dispositivo absolutamente, algumas regras absolutamente novas. A primeira vez que eu vi em medida provisória uma norma respaldar os atos anteriores à sua vigência, né? Dizendo assim, olha, tudo aquilo que foi feito antes, vamos aqui aproveitar. Então, foi algo porque as pessoas começaram a perceber a importância de uma disciplina jurídica das relações de trabalho. Dentro dessa linha, a MP 927, e isso aqui pode ser um tópico a abordar, né? Eu vou já fazer uma fusão aqui, ela veio numa linha muito interessante. É preciso explicar a MP 927, né? Porque ela tem uma marca muito importante. Preservação de emprego e renda. Mas qual é o ponto principal da MP 927? Estabelecer-se ali o que, em ato unilateral, ou seja, sem violação à regra geral do artigo 468 e do artigo 9º da CLT, e também pensando numa adaptação da disciplina infraconstitucional de determinados institutos trabalhistas, o que é que o empregador poderia fazer para preservar o posto de trabalho, para garantir ao empregado a mesma remuneração que ele tinha. E aí a sequência de inovações, a antecipação de férias individuais e coletivas em prazos menores, a própria noção do pagamento dessas férias não ser antecipado, mas perceba, não estava se abrindo mão do pagamento, estava fazendo um pagamento diferido em função de uma situação peculiar. A própria noção do banco de horas, que tradicionalmente é ensinado de uma forma... A forma como é ensinado o banco de horas no Brasil,
mostra efetivamente um resquício de Casagrande Senzala, de uma visão autoritária. Porque a gente só pensa no banco de horas a exploração. O indivíduo vai trabalhar muito, trabalhar muito, trabalhar muito, para depois folgar e não receber hora extra. Né? Quando, na verdade, se é para ser banco, já que essa expressão está consagrada, né, tem créditos e tem débitos. Então, efetivamente, o indivíduo poder, nesse momento, deixar de trabalhar agora para compensar posteriormente. Ou seja, e tudo isso feito, querido Sérgio, de forma unilateral, por determinação patronal, a antecipação de feriados, a própria noção de colocar em teletrabalho. Então, são aspectos extremamente importantes para entender a lógica. A lógica da MP 927 é preservação de emprego e renda, preservação de pontos de fontes de subsistência e com que pode ser feito unilateralmente pelo empregador. Só que a MP 927 tinha uma nota dissonante. Se fosse, eu que sou músico, né? Se fosse uma sinfonia, era uma nota desafinada, que era o artigo 18, né? Que admitia a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho sem qualquer tipo de retribuição. Perceba que era uma nota desafinada, porque todas as outras medidas, ainda que alguém pudesse dizer, mas isso não é bom para o trabalhador, era algo que preservava o emprego, preservava a renda, ainda que de forma diferida, mas estava lá. E aí o que é que acontece? De repente, aquele artigo 18, o cara podia ficar 4 meses sem receber salário. Qual era a lógica? E isso sofreu uma crítica tão forte de todos os lados desse país dicotômico que a gente vive, né, que o senhor presidente da República, lá no diário oficial particular dele, que é o Twitter, disse: vou revogar. E revogou em menos de 24 horas, editou a MP 928 e revogou o artigo 18, porque era muito ruim mesmo. Era muito ruim mesmo. E ele mesmo reconheceu que era uma bola fora. Aí o que é mais perceba que a ideia de suspensão, a ideia de modificação da base salarial era algo que estava dentro das cogitações dos operadores do direito. Inclusive, lendo aquela mesma velha CLT que o pessoal queria revogar, não sei o quê, quando olhava o artigo 502 e o 503. Então, ficava se discutindo a ideia de uma redução salarial. E ela veio no final de semana, né, o primeiro final de semana após a MP 927, né, através da MP 936, que aí mudava de norte. Mudava de norte na ideia de que agora não era ato unilateral, mas sim um negócio jurídico, um acordo individual, né, para redução de salário com redução proporcional de jornada e suspensão do contrato. Suspensão do contrato, mas, aí sim, consertando a bola fora da MP 927, do artigo 18 da MP 927. Opa, não dá para ninguém ficar sem fonte de renda, senão isso aqui vai gerar um caos, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico. E aí o que é que acontece? O governo resolveu finalmente, colocar a mão no bolso, meter a sua parte nesse latifúndio, estabelecendo lá o benefício emergencial, que a gente chamava inicialmente de BEPER, né? Benefício Emergencial de Preservação, Emprego e Renda, mas que na portaria que regulamentou, preferiu utilizar-se de bem. Tudo bem, fica até mais bonitinho, um benefício emergencial, mas com uma proporcionalidade em função de parcelas do seguro-desemprego. Note, querido Sérgio, que a previsão específica, eu não tinha a menor dúvida, a menor sombra pálida de dúvida que o Supremo ia reconhecer a constitucionalidade. Mas, na verdade, dentro dessa ideia de um realismo jurídico, dentro de uma ideia de um direito de trabalho da crise, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado, né? Que ela tinha realmente um ponto a se refletir,
que era justamente a previsão do artigo 7º, inciso 6º, em relação à redução salarial só pela via negocial coletiva. Confesso a ti, querido, que eu não tinha a menor dúvida que o Supremo ia reconhecer a constitucionalidade, e isso está demonstrado em diversas lives que fiz sobre o tema, né? Todas as lives, inclusive essa live, por favor, não esqueça de deixar salva aí no perfil da ABDP, né? Eu vou fazer o download e colocar lá no meu canal Papeando com Pamplona para deixar para uma divulgação. Mas perceba que eu estava dizendo isso e eu estava buscando uma construção para que a gente entendesse que era uma situação excepcional, talvez calcada justamente na ideia de não uma flexibilização pela negociação coletiva, mas uma flexibilização da norma infraconstitucional que admitia a conversão do contrato a tempo integral para o contrato a tempo parcial, que realmente a legislação infraconstitucional exigia negociação coletiva. Mas era a legislação infraconstitucional, não era a Constituição. Claro que a legislação infraconstitucional foi pensada justamente por causa da excepcionalidade do artigo 7º, inciso 6º. Mas era, na verdade, a gente teria um outro caminho para sustentar, e por isso até que eu dizia que era muito difícil para mim admitir a redução pela via individual dos enquadrados no artigo 62, seja os cargos de confiança, seja o trabalhador externo, seja o teletrabalho, inciso terceiro, pela impossibilidade de controle de jornada. Para mim, isso era a melhor forma de maneira digna, reconhecer a constitucionalidade. Por quê, querido? Eu tenho visto vários confrades aqui, vários amigos aqui que já debateram comigo, mas me faça fazer aqui, entre tantas pessoas maravilhosas que estão aqui juntos, né, fazer um destaque aí ao professor Leandro Fernandes, né, seu colega da sexta, né? E eu fiz uma live com ele muito interessante, da gente discutir o direito do trabalho da crise e o direito do trabalho de exceção. Por quê? Porque uma coisa é admitir uma situação absolutamente excepcional em função da crise. Outra coisa é abrir a porteira para uma fundamentação calcada em aspectos puramente pragmáticos. Por quê, meu querido? Porque quando a gente olha o julgamento da ação direta de constitucionalidade 6363, a gente vê efetivamente uma postura de crítica ao meio sindical brasileiro. E a gente precisa entender, querido, que o sistema trabalhista mundial está calcado numa atuação de alguém que não esteja com a vulnerabilidade do posto de trabalho em função da subordinação. E esse sujeito é justamente o sindicato. E nesse ponto, admitir a constitucionalidade, porque sindicatos estariam desestruturados, sindicatos estariam fechados pós-reforma trabalhista, sindicatos estariam quebrados pela reforma trabalhista, ou sindicatos estariam praticando condutas antissindicais, como exigir pagamento para negociação, que é uma vergonha e que tem que ser denunciado, né? É, sinceramente, tomar a ilicitude como regra. E esse não é um argumento digno. A gente precisa entender nesse ponto. Por quê, meu amado amigo Sérgio? Porque nós, como magistrados, não podemos dar parecer ou consulta. Nós sabemos disso e a gente tem que ter sempre esse... No meu Instagram, eu já tenho um autotexto para isso, toda vez que alguém me pergunta de caso concreto. Né? Porque eu não posso responder. Eu posso prestar um serviço à sociedade através das lives. Eu digo, gente, veja as lives, tá? Pode ser que você ache a resposta lá. Mas eu não posso ficar dando dica porque não é digno. Mas perceba, se está acontecendo comigo, com certeza está acontecendo com você, que é, além de um grande professor, um grande magistrado, é também um ser humano sensacional. As pessoas confiam na gente e perguntam lá, aconteceu comigo, vai até acontecer com você. Doutor Sérgio, seguinte, meu patrão me apresentou aqui um acordo individual para reduzir meu salário. Eu sou obrigado a aceitar?
todo mundo está perguntando, mas é justamente por causa desse resquício autoritário brasileiro, sabe? Essa coisa Casa Grande Senzala de imaginar que eu sou o dono, eu posso, eu prendo, eu arrebento. E isso é complicado. Por quê? Porque o que é que eu posso dizer para alguém nessa situação? Eu digo, não, meu amigo, a resposta você sabe. É um acordo. Se é acordo, quando um não quer, dois não bicam. Mas esse sistema trabalhista brasileiro, que protege muito pouco, ele, na verdade, é caro, simplesmente. Né? Em vez de nós pensarmos em efetiva proteção, nós ficamos criando um multipenduricário da relação de emprego, pensando que pagando bem que mal tem, isso é a negação de um sistema de proteção. E aí o que é que acontece? Nós temos, nesse ponto, situações de indivíduos que chegam lá e dizem, o que é que eu faço? Eu digo, você não é obrigado a aceitar, mas não tem nada que proteja seu posto de trabalho. Então, nesse ponto, é extremamente complexo. Por quê? Porque aí nós vamos perceber a linha comum, pensando em sentido e alcance da legislação trabalhista, a linha comum da MP 927 e da MP 936. Perceba que as duas, uma trata de atos unilaterais, outro trata de negócio jurídico individual, mas ambas têm a finalidade de preservação de postos de trabalho e de renda. Não é a renda integral, claro, não é a renda integral, nós estamos vivendo uma situação absolutamente excepcional, mas, Sérgio, nós não somos mais meninos prodígios. Nós não somos mais aqueles jovens que começaram na magistratura com 20 e poucos anos. Nós já somos, no máximo, coroas simpáticos. E a gente precisa dizer que o tempo que embranquece os cabelos, né, ou retira alguns, que traz um pouco mais de peso ao nosso corpo, mas também traz sabedoria em função da experiência. E nesse ponto, meu querido, a gente já viu histórias de governos que ficavam estimulando era a extinção de posto de trabalho. Era pensar em PDV, PDI e não sei mais quanto. Nós não tivemos, e olha, é muito difícil falar bem do atual direção governamental federal. Não estamos aqui para discutir mortadelas e conchinhas, mas estamos aqui para dizer que, efetivamente, nesse ponto, houve alguma coerência. Uma coerência de manutenção. Pode ser que a finalidade não fosse preservar a dignidade do trabalhador, mas sim a economia. Não nos interessa. O que interessa é perceber que havia uma linha, um sentido e um alcance da legislação trabalhista que alguém que é observador crítico da realidade não pode fechar os olhos, poxa. Então, é lógico, nós tivemos todo um sistema para a ideia de preservação, vou usar a expressão genérica, de renda. E isso na MP 927, na MP 936 e em toda a legislação que vai se seguindo. A MP 944 com o custeio da folha de pagamento, a MP 945 com algum tipo de auxílio aos trabalhadores portuários através de uma compensação tributária com a taxa portuária, a MP 946 com a extinção do fundo PIS/PASEP, que é uma das coisas também, a gente vive um mundo de fake news, amado Sérgio, que as pessoas pegam assim metade da manchete e transformam num barulho. Né? Quantas pessoas disseram que acabou o PIS? A gente não tem isso. É só aquele fundo que estava parado e que precisava injetar a economia no FGTS, que é claro que vai sofrer um grande rombo em função de uma situação que é um fundo, não é uma conta, e a gente precisa entender isso. Né? Claro que isso também é outro aspecto histórico de tantos desvios que já foram feitos, desvios respaldados pela legislação, vamos falar disso, não estou falando de corrupção, não, estou falando de respaldo pela legislação, de utilização para outras finalidades que não a original, seja do FGTS, seja do aspecto do INSS, né? Só pensar na ponte Rio-Niterói para a gente ir alguma coisa quando a gente era criança. Né? Então, como é que foi construído com verba que não era para isso? Então, na verdade, a recomposição do fundo foi algo necessário e tudo, e aí eu quero mostrar, sentido e alcance, linha, preservação de renda. Essa é a lógica. Porque, querido, nós estamos vivendo um período absolutamente inédito. Se alguém em dezembro chegasse naquelas profecias
apocalípticas de previsão no final do ano, nós vamos passar mais de 30 dias isolados, a gente ia dar risada, a gente ia dizer, poxa, pior, surtou. Nós estamos vivendo justamente isso. Ou seja, dizer que alguém esperava isso é querer jogar para a galera. Nós estamos vivendo realmente um mundo complicado e que, pelo menos, é possível, como observador crítico da realidade, fazer esse diagnóstico de um sentido e alcance. Essa é a ideia para mim nesse panorama legislativo. Mas note, eu fiz uma live com o nosso confrade, o ministro Douglas, que eu acho que até vi aqui, tem muita gente boa aqui. Um abraço aqui para o André Jobim, um abraço para o Gilberto Stilmer, um abraço para o Rafael lá de Goiás, excelente. Fiz uma live sensacional. Se você ainda não fez com ele, faça, porque é muito culto, uma visão muito prática também. Foi ótimo fazer esse lado. E aí, o que é que acontece? E todos os confrades que estiverem aí participando, quero mandar um abraço, porque também não dá para enxergar tudo agora. O que é importante mencionar? É que dentro dessa linha, a gente tem, o ministro Douglas diz, olha, são mais de 200 preceitos normativos que foram construídos com base na pandemia, né? E muitos deles relacionados ao trabalho, e muitos deles nem pensados em trabalho, mas que vão repercutir, só para falar de ontem, em relação à inclusão, né, de academias, de ginástica, de salão de barbearias, porque isso vai também se referir, pode, não pode, quando a gente diz de construção civil, pode, não pode. A gente está vivendo, né, um universo novo e quem chegar dizendo que sabe a resposta para tudo, simplesmente está blefando. Nós estamos aprendendo a achar a normativa adequada para isso. É verdade, Rodolfo. Eu contei ontem, temos mais de 40 medidas provisórias nesse período, pouco mais de 50 dias. Né? Então, isso dá uma média superior a uma medida provisória a cada 15, 14 horas. Imagina. Mas, querido, você tem que ver o complexo normativo. Porque se são mais de 40 medidas provisórias, se você conta a lei original e você conta portarias, resoluções, decretos, o ministro Douglas fez, são mais de 200, meu velho. É muito preceito normativo, porque só em cada um dos estados, quando a gente verifica a discussão sobre lockdown, total lockdown setorizado, aqui no estado da Bahia, inclusive, a gente vive essa circunstância de não haver nenhum tipo de parceria entre o governo federal com o governo estadual e municipal. O governo estadual e municipal estão, inclusive, dando uma aula de civilidade, porque são de partidos adversários, mas estão buscando uma solução conjunta em função da gravidade da situação que vivemos. E isso, para mim, um bom exemplo da ideia de atividade, porque ele só fica falando mal de políticos, e isso é ridículo, porque isso fica parecendo mesa de bar. A gente tem que, na verdade, verificar que a atividade política é própria deste mundo que a gente vive e a gente precisa realmente resolver uma situação. E quando se dá exemplo, a coisa inspira, né? Porque a palavra ensina e o exemplo é que arrasta. Siga aí. É verdade. Não, são em momentos tensos, difíceis como esses, que as pessoas que estão em uma posição de referência, seja autoridades públicas, inclusive os magistrados, eles têm que step up, têm que dar um passo à frente para mostrar pelo seu exemplo, né, a coragem que é para enfrentar essa nova situação, para se adaptar a condições que estão mudando praticamente de forma diária, e faz parte da nossa função. Você mencionou pessoas indagando. Nossa função basicamente é de julgar, mas como professor nós somos consultados em 2 casos diferentes, Rodolfo. Eu tive alguém ligar para mim, que eu conheço, pessoa conhecida, na área empresarial, perguntando sobre determinada questão. E, curiosamente, dias depois, eu tive pessoas trabalhando nessas empresas ligando para mim, para perguntar exatamente sobre a mesma questão. Nós temos que cumprir essa função também. Nesse momento de incerteza. E aí eu pergunto a você, meu querido irmão, que é muito importante. Nós temos, então, esse complexo normativo totalmente novo, que nós temos que nos acostumar, entender, compreender.
qual seria o norte hermenêutico? Como nós podemos interpretar? Porque um dos receios que eu tenho, você também já demonstrou agora, é que nós estamos falando, muitas vezes, de situações nas quais nós vamos ter restrições a direitos. O que é compreensível dentro dessa situação emergencial no qual estamos vivendo agora. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender, né, que essa interpretação em relação a essas restrições ela está condicionada pelo momento, pela situação de urgência. Então, eu queria que você desenvolvesse isso, por favor, Rodolfo. Perfeito. E você já, digamos assim, você como um bom atleta, já levantou para eu cortar. E é isso mesmo. A gente precisa entender que há alguns nortes hermenêuticos que não podem ser desprezados. Letra A. Toda a interpretação desse período de pandemia é uma interpretação limitada no tempo. É só e somente só para situações jurídicas que se formem, se consolidem no período da pandemia. Situações que tenham ocorrido anteriormente, tenham atravessado a pandemia, ou situações posteriores ao encerramento da calamidade pública, devem ser interpretadas de acordo com a legislação tradicional, vigente, e não essa legislação de exceção. Isso é um ponto fundamental. Segundo, toda a interpretação para este período deve levar em consideração esta linha comum que eu destaquei: preservação de trabalho e renda. Toda a interpretação deve ser no sentido de garantir a trabalhadores e empresários condições de continuidade da sua atividade. E isso é muito fácil de entender. Quando eu vou compreender a situação da suspensão, da redução de salários, mas também quando eu vou discutir na minha atuação como magistrado, numa noção mínima de alteridade, de sentir a dor do outro, meu amigo. Ora, é preciso entender, quando entrou na pandemia fazer isso aqui, eu disponibilizei para os advogados da minha jurisdição: ó, gente, ó, tá com algum problema lá na vara, tem algum alvará, alguma coisa para você saber, pode passar mensagem para mim, esse telefone vai cair no celular do meu diretor, esse e-mail sou eu que respondo, pode fazer isso. Enquanto a gente não tiver um sistema que possa garantir isso, vamos tentar fazer uma situação que possa amenizar. E aí a gente precisa compreender que a lógica dessa crise é que a esperança, né? E talvez a música do Lu Santos: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia passará. Nós precisamos especificamente dizer que essa ideia é que ela seja realmente temporária, porque acreditamos que ela vai passar. E aí o doutor Leandro pergunta: e vem cá, e se tiver uma próxima crise, o que impede o recurso ao precedente? Bem, a atividade hermenêutica ela é livre, nada nos é pertencente senão o nosso pensamento. Mas a lógica é imaginar que isso pode ser um precedente, sim, para a criação de nova norma, mas não a aplicação da mesma norma construída com a limitação temporal. Essa deve ser a linha. Interpretação restritiva ao período da pandemia e direcionamento sempre para a preservação de renda. Essa é, sem sombra de dúvida, a base para a hermenêutica da crise. Perfeito, exatamente. Nós temos que considerar o contexto que justifica, então, a criação dessas novas normas e fazer essa limitação. Para evitar, então, o entendimento, não, que a partir de agora vai ser sempre assim, mesmo no período pós-pandemia. Isso aí realmente é um perigo, nós temos que sempre... Isso é um perigo. Texto sem contexto vira pretexto. E imaginar que no pós-pandemia, empregador possa colocar a pessoa em teletrabalho de forma lateral, que possa fazer banco de horas sem previsão específica em acordo individual, que possa ficar fazendo antecipação de férias individuais e coletivas sem observância dos prazos legais, que possa fazer... Não pode. Não pode. Será ilícito, tem que ser sancionado. Por quê? Porque nós precisamos reestruturar o nosso sistema normativo. Um abraço aqui ao nosso amigo, o ministro Carlos Alberto Paula. Aqui, ó, Carlos Alberto Paula, que está aqui, o nosso presidente do TST, nosso contrato, apareceu aqui agora. Um grande abraço, amigo. Querido amigo.
querido amigo. Perfeito, Tive que fazer perfeito. um papiando com ele. Porque o papiando acabou por causa da pandemia. Quem sabe se o papiando voltar após. Vamos lá. Ah, vai voltar, vai voltar. Temos que ter paciência que vai retornar. Rodolfo, ainda um ponto que eu acho interessante, falar um pouquinho sobre a atuação, a participação dos sindicatos. Nós falamos, então, que está na hora, então, daqueles, sejam autoridades públicas na área política, no âmbito da magistratura, os próprios advogados também, que são referências para os seus constituintes, empregados e empregadores. Nós temos, então, que, né, atuar de forma a servir de modelo para a população. Mas eu queria saber a sua visão sobre a participação dos sindicatos. Exatamente qual é o grau de participação, o nível, a natureza jurídica dessa participação, por exemplo, em relação aos acordos individuais, que posteriormente o sindicato vai e edita uma norma coletiva. Se pudesse, então, trabalhar um pouco esse tema, Claro. que eu acho bastante importante. Essa é uma questão fundamental, meu querido. E a gente precisa entender que quando nós falamos sobre a atuação do sindicato, e esse talvez foi o meu maior temor, porque eu acompanhei ao vivo, né, o julgamento do STF sobre a DIN 6363, esse foi o meu maior temor desse aparente desprestígio da atividade sindical. E não se faz direito do trabalho sem atuação sindical. Na verdade, o direito do trabalho nasce no campo do direito coletivo. A gente vê os reflexos nas relações individuais com muito mais frequência, mas a importância do direito coletivo é fundamental. E por isso eu quero destacar algo que eu percebo que as pessoas não estão dando o devido valor, que é justamente a noção da previsão na MP 936, da cientificação do sindicato em relação ao acordo individual para redução de salário ou suspensão do contrato. As pessoas, porque viram, e é por isso esse é o fundado receio, viram a decisão do Supremo, viram as distorções, viram as condutas antissindicais que estão sendo denunciadas, né? Eu reitero mais uma vez, sindicato que cobra para negociar é fantasma sindical, é negativa da própria legitimidade do sindicato. O sindicato tem que aproveitar a oportunidade para efetivamente conquistar, defender os interesses de seus representados, até mesmo para conquistar mais associados. Ou seja, e a gente viu isso, Sérgio, quem atua efetivamente na advocacia ou quem atua no campo da academia viu que houve sindicatos que atuaram efetivamente, que constroem as pontes do diálogo e não muros de separação. E nesse ponto, a gente vê efetivamente um campo interessado em algum tipo de benefício, sim, para os seus representados. Verificar alguma situação, às vezes, com uma garantia de estabilidade, com algum tipo de preservação, algo que merece sempre o aplauso. E não tem a menor dúvida que dentro dessa linha nós temos que prestigiar a autonomia coletiva da vontade, a negociação coletiva. Eu falava da preservação da supremacia do negociado sobre o legislado. É isso mesmo. A gente precisa pensar na negociação coletiva efetiva, falando e registrando que quem distorce a atividade do sindicato fazendo esse tipo de barganha, porque isso é cultura de corrupção. E isso tem que ser denunciado para o Ministério Público do Trabalho para que esse tipo de sindicalismo seja execrado da nossa prática. Agora, o sindicalismo não é dizer amém. O sindicalismo não é simplesmente, temos aqui uma proposta de acordo coletivo, vocês aceitam? Não, peraí. Quais são os benefícios que vai ter para a classe trabalhadora? Qual é a situação? O que é que justifica isso? Verificar é algo que nesse ponto é importante. E as pessoas, acho que nós vivemos o século da ansiedade, Sérgio. As pessoas querem respostas tão rápidas como se negociar fosse sentou, acabou e resolveu. Não, às vezes você precisa de idas, vindas, marchas, contramarchas. É preciso, nesse ponto, algum tipo de estratégia na negociação para obter um determinado resultado e um amadurecimento, né,
da própria negociação. E aí o que é que acontece? Quando você tem nesse ponto a atuação do sindicato, você vai ter uma solução que é muito mais segura, e é que eu estou pensando assim, direito, análise econômica do direito, muito mais segura em matéria de gerenciamento de riscos para as empresas, porque você vai ter uma norma que é aplicável para toda a categoria ou a toda a empresa, e nesse ponto, sem uma discussão, porque o primeiro a defender a norma deve ser o sindicato. Então, digamos assim, o grau de pacificação é o ideal. E aí, para dizer da importância do protagonismo do sindicato nesse período de pandemia, nesse período de calamidade. Mas é preciso entender o seguinte, querido. Olha só que coisa sensacional, né? A MP 936 disse que tem que comunicar no prazo de 10 dias o acordo individual de redução ou de suspensão. Não é somente a comunicação à Caixa Econômica. As pessoas estão dizendo, vem cá, o sindicato virou secretário, virou cartório para ficar arquivando informações de acordo individual. É preciso entender, e eu tenho defendido isso, a natureza jurídica desta comunicação como efetivamente uma participação no sentido de um ato jurídico, na teoria do negócio jurídico Ponte Miranda, como uma participação, né, uma comunicação, mas não é comunicação da realização. O sindicato tem o direito de saber o conteúdo do contrato individual. Não para dizer aqui eu sou contra isso, não. E aí é latido. Não. Ele tem que atuar justamente para fiscalizar isso. E nesse ponto, pensar, querido, perceba, eu sou professor de direito civil. Eu fui professor. Eu fiz meu concurso, como você fez para processo, eu fiz para direito civil na UFBA. E digo assim com liberdade, as pessoas esquecem que o Código Civil de 2002 tem uma norma diferenciada em relação ao Código 16, que é imaginar como hipótese de nulidade a causa determinante, os motivos determinantes, ou seja, a causa do negócio jurídico, ela é relevante. E eu não tenho a menor dúvida que a gente está na magistratura e na Justiça do Trabalho há mais tempo do que a idade de muitos que estamos ouvindo. Então a gente precisa... Leandro. Mais tempo do que Leandro tem de idade. E aí a gente precisa explicar que, dentro dessa linha, o que é que está acontecendo? Nós vamos ver empresas, instituições financeiras, mercados, farmácias, empresas de delivery que não estão tendo uma bancarrota econômica, ao contrário, podem ter até um momento de pujança, querendo aplicar a MP 936. Meu filho, meu amigo, minhas amigas que estão nos vendo, não faz o menor sentido. Essa é uma noção de um desvio da norma. E isso pode ser objeto de denúncia. E digo mais, a mesma situação em que eu e você somos consultados, doutor, sou obrigado a aceitar? E aí a gente diz, olha, você não é obrigado, mas ninguém pode fazer. Alguém pode dizer, eu tive um vício de consentimento, ou nos aprova é do empregado ser esse vício de consentimento. Mas perceba, se a empresa sequer comunica ao sindicato descumprindo a norma, talvez tenhamos um indício para uma inversão do ônus da prova. A gente vai ter aspectos processuais e decorrentes. A gente não pode ficar num direito em que se estabelecem determinadas obrigações e nós vamos dizer que não vai ter efeito nenhum o seu cumprimento. Dizer que com o qual, sem o qual, tudo fica tal qual, isso é a negativa de uma seriedade do direito. Muito bem, muito bem. Estou vendo, estamos quase no limite do nosso tempo, Rodolfo. Então, eu vou voltar a palavra só para você fazer o encerramento, mas eu quero só registrar, né, o agradecimento da academia pela sua participação, todos aí que estão nos vendo agora ao vivo. Foi excelente. E não esqueça também, Rodolfo, de lembrar que hoje tem mais, né? Exato. Né? 11 horas, o Rodolfo é que vai fazer entrevista para mim, num brunch com a academia. Vai ser uma entrevista no qual nós vamos falar em inglês, porque o objetivo
missão é ultrapassar as fronteiras do nosso país para que outros também possam compreender, mas eu prometo, né, que eu vou falar devagarzinho, tentar ser muito claro. O Rodolfo treinou o final de semana inteira, o inglês dele também, então vai ser perfeitamente compreensível. Seria ótimo se vocês também fizessem parte dessa audiência. Bem, então, vou encerrar minha parte, mas vou dar a última palavra para esse queridíssimo amigo, mentor de todos nós, né, que resume a essência daquilo que nós podemos chamar de um verdadeiro professor. Rodolfo. Obrigado, meu amigo. É uma honra, um prazer, um privilégio ter este momento de diálogo contigo através da Academia Brasileira de Trabalho. Eu, quando ingressei na academia, fui eleito no final de 99, eu era o mais jovem acadêmico. Como eu disse, não sou mais um menino prodígio, sou no máximo um coroa simpático. Mas falar, servir a Academia Brasileira de Trabalho é, para mim, uma obrigação, inclusive de coerência com a minha história. E por isso, sem sombra de dúvida, estou à disposição da academia, como sempre estive, para servi-la. E dentro dessa linha, quero dizer a cada um dos senhores e senhoras que nos ouçam que sigam aí o perfil ABDT Brasil. Sei que muitos que estão aqui participando entraram pelo meu perfil. Sigam a ABDT Brasil para conhecer todas as iniciativas que a academia está empreendendo. E dentro dessa perspectiva, veja também no canal no YouTube que a academia tem e siga aí também essa grande figura, esse ser humano sensacional. Se eu preciso dizer numa única frase alguma coisa sobre Sérgio Torres, hashtag sou fã de Sérgio Torres, um grande magistrado, um grande professor, um ser humano sensacional. Siga-o aí também no Instagram, me siga no Instagram e veja meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Se algum dos senhores ou das senhoras tiver dificuldade do acesso a esses canais, manda uma mensagem inbox para mim que eu mando o link. Sérgio, estamos encerrando, mas eu preciso dizer agora para todo mundo que está nos ouvindo, 11 horas, acesse novamente o Instagram, porque vocês vão ver uma coisa fofa. Eu e Sérgio conversando em inglês, justamente para ampliar os horizontes da nossa academia, que ela é uma academia brasileira de trabalho, mas ela tem um alcance internacional. E será um prazer realmente continuar servindo a academia como eu sempre servi. Eu fui diretor regional, logo tomei posse. Depois fui secretário por 4 gestões. Depois fui vice-presidente. Depois me tornei presidente. Hoje sou presidente honorário. Para mim, eu não me estou na academia para me servir, mas para servir. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. That's great. We'll see you guys then at 11 a.m., okay, for our brunch with the Academy. See you, Rodolfo. Bye-bye. See you all. Bye-bye. Bye-bye. Encerrar ao vivo, encerrar agora.